Bom dia, queridos. Graça e paz. Bom, hoje coube a mim falar sobre o tema Alcançando a Próxima Geração. E ao longo da minha exposição, nesse mês de missões, eu quero responder com vocês algumas perguntas, para a gente ir guiando aqui o nosso pensamento. A primeira delas, e a mais óbvia, para a gente contextualizar e se situar nesse tema, é o que está por trás desse conceito de geração, né? Do que a gente está falando, afinal? Né? Quem que é essa próxima geração que estamos falando, ou a geração mais nova? E, bom, esse conceito de geração, ele não é um conceito novo. Ele começou como um recurso do marketing lá no século XX, ainda no período pós-guerra, e depois se tornou um objeto de estudo, né, das ciências. Então, a antropologia estuda sobre isso, a psicologia, enfim. E aí a ciência chamou de geração, né, um grupo que tem valores e desejos que são semelhantes, porque eles cresceram ali no mesmo contexto histórico, no mesmo contexto social, e isso influencia a forma como eles vão pensar e enxergar o mundo. E aí a ciência foi dando alguns nomes, né, para essas gerações. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, né? Geração dos tradicionais, os baby boomers, geração X, geração Y ou millennials, geração Z, geração alfa, e esse ano, quem nasce esse ano já é considerado geração beta. E algo curioso da gente observar nessa relação aí, nessa evolução das gerações, é que até os anos 2000, mais ou menos, a transição de uma geração para outra, ela acontecia pelo critério do tempo, algo em torno aí de 25 anos. Então, a cada 25 anos, mudava-se a geração. Mas aí, com o advento da tecnologia, e a minha geração foi a que presenciou isso, né, o surgimento aí dos recursos tecnológicos, quem aqui lembra da internet de escada? Eu sei que você ouviu até o barulhinho aí, né? Então, teve a internet de escada, os primeiros smartphones, mais conhecidos como tijolão, né? O surgimento do micro-ondas. Tá vendo, Teens? Nem sempre a vida foi fácil, não. Não tinha micro-ondas até um tempo atrás. E com o advento dessa tecnologia, né, e todas as mudanças que ela promoveu, a transição dessas gerações se tornou muito mais rápida. Porque as coisas começaram a mudar muito rápido, né? Então, quando nós falamos de próximas gerações, ou, na verdade, de gerações mais novas, que é, inclusive, o termo que Lausanne sugere que a gente use, né? Porque próxima geração parece que é uma coisa que ainda está distante, né? A geração que ainda vai chegar, e, na verdade, ela já está entre nós, né? Então, quando a gente fala de geração mais nova, a gente está falando de uma geração que já nasceu imersa nesse mundo tecnológico, globalizado, e também secularizado. Nós ouvimos bastante sobre o secularismo na mensagem que o Lucas nos trouxe, né? E ele falou muito bem sobre isso. E aí, como grupo, essa próxima geração, né, ou geração mais nova, eles não são homogêneos, né? Como nenhum grupo é, nenhuma geração é. Mas tem alguns valores, algumas aspirações que são semelhantes entre eles, né? E que é muito diferente das gerações mais antigas, que não foram tão influenciadas pela tecnologia ali já desde o nascimento. Então, eles são chamados de nativos digitais, porque não fazem nenhuma distinção entre a vida online e offline, né? Então, para eles é a mesma coisa. Eles são conectados e influenciados por tudo numa escala global, né? Então, o que acontece no mundo todo, está todo mundo sabendo, e quase que em tempo real. Quase não, às vezes em tempo real. E algumas características deles é que eles questionam as estruturas se acreditam que elas precisam de mudanças, que é uma característica muito diferente das gerações anteriores, né? Que aceitavam a regra pelo simples fato de existir a hierarquia. Então, se existe alguém que está numa posição de autoridade sobre mim, eu tenho que seguir, e é isso, não questiona. Essa geração tende a questionar. Eles também não aceitam discrepância entre aquilo que é dito e aquilo que é vivido. Então, para que o respeito seja merecido, é preciso que a figura que se coloca como autoridade tenha coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Eles são envolvidos e militam por causas ligadas à identidade. Esse é um assunto muito, muito forte nessa nova geração. Então, aqui cabem questões raciais, questões de gênero, questões ligadas à sexualidade.
também falam muito sobre justiça social e mudanças climáticas, por exemplo. E aí, como toda geração, também tem as suas debilidades, né? Os seus pontos fracos, digamos assim. Em relação ao desenvolvimento físico e emocional, esse desenvolvimento é mais lento em relação às gerações anteriores, são um pouco mais dependentes, né, no seu desenvolvimento. Tem uma maior insegurança mental, né? O número de transtornos de saúde mental é agudamente maior nessa geração. Então, ansiedade, depressão, automutilação, isso é muito mais presente nessa geração. E existe também um desinteresse pela constituição de família, pela ideia do casamento, de ter filhos. É mais fácil ser pai de pet, né? Ou de planta. Bom, o objetivo aqui não é a gente fazer uma análise extensiva sobre a geração. Nós tivemos um espaço para isso no Encontro de Pais do ano passado, né, que a gente falou um pouco mais detalhadamente sobre cada geração. Mas tem um aspecto dessa geração que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui. Isso nos leva à nossa segunda pergunta de hoje, que é: o que essa geração pensa sobre a fé, sobre Deus e sobre a igreja? Essa é uma pergunta importante para a gente considerar. E a primeira camada dessa resposta é que o que eles pensam sobre a fé, sobre Deus, sobre Jesus é uma coisa, e o que eles pensam sobre a igreja é outra completamente diferente. E a gente vai ver esses dois pontos, né? Bom, sobre a fé, sobre Jesus, sobre Deus, enfim, sobre espiritualidade, não existe muito problema, não existe muita crise, né? Hoje, muitas pessoas admiram aqueles que têm alguma fé e acham até bonito, né, você acreditar em Jesus e tudo, porque Jesus é um cara legal para muitos deles, né? Espiritualmente sábio, uma pessoa que ensinou coisas boas. E em tempos de secularismo, e aí a gente está, graças a Deus, munido pela palavra do Lucas para entender o que é essa ideia. Em tempos de secularismo, a gente já aprendeu aqui, né, que se Jesus é a sua verdade, tá tudo certo, né? Se essa religião que você abraçou faz sentido para você, te faz feliz, completa a sua vida, tá tudo bem. É mais uma verdade entre tantas aí, né? Esse é o pensamento da época. Então, não tem muito problema uma pessoa se identificar com alguma religião, com Jesus, com Deus, isso aí tá tudo bem. Mas, quando a gente trata sobre a visão que as novas gerações têm sobre a igreja, aí a coisa muda de figura. E aí a gente precisa considerar dois grupos. Eu quero considerar com vocês aqui dois grupos. Primeiro, a nova geração que nos olha de fora. Aqueles que passam aí pela porta, que estão ali na Avenida Paulista, que estão de fora da igreja, né? O que eles pensam a respeito de nós? E a visão deles é documentada por várias pesquisas e autores, inclusive não cristãos. Mas eu vou trazer aqui a conclusão trazida por um autor chamado Dan Kimball. Ele é um pastor, escreveu um livro muito bom, muito interessante sobre esse assunto. E depois de várias pesquisas, várias conversas que ele teve, ele diz assim: hoje, os cristãos são conhecidos como covardes, inflamados, intolerantes, acusadores, pertencentes à direita e com interesses políticos, e aí eu acrescento financeiros próprios. Eu vou repetir. Hoje, os cristãos são conhecidos como covardes, inflamados, intolerantes, acusadores, pertencentes à direita e com interesses políticos e financeiros próprios. Pausa para reflexão. E talvez ao ouvir isso, você pense assim: que absurdo, eu não sou assim, eu sou crente e não sou assim. E a maioria dos cristãos que eu conheço também não são assim. Eu olho para a realidade da minha igreja, eu não sou assim. Isso é uma mentira. E talvez a nossa mente dê até um passo à frente, né? E a gente pense: esses jovens perdidos, nossa, como eles precisam se arrepender e conhecer Jesus, né? Do mesmo jeito que Jesus me alcançou. E talvez a gente não fale isso assim, né? Com a nossa palavra, né? Não expresse verbalmente, mas se a gente for honesto, é assim que a gente reage ou se sente ao ouvir uma informação como essa a nosso respeito. Mas hoje eu queria te convidar a ir por um outro caminho, a pensar por uma outra ótica. Se nós não somos assim, por que é essa visão que eles têm de nós, né? E o diagnóstico aqui é que esse péssimo exemplo de cristianismo, intolerante, covarde, inflamado, acusador,
né, matando e morrendo por ideologias políticas, com interesses financeiros próprios, né, é que esse é o péssimo exemplo de cristianismo que aparece nas mídias, que aparece nas redes sociais, no mundo online onde eles estão. E essas pessoas não têm relacionamentos reais e profundos com cristãos verdadeiros para perceberem que esse senso comum não é verdade. O Dan Kimball, ele faz no livro dele uma pesquisa, eu não lembro exatamente agora, acho que ele entrevista 16 pessoas que são, né, da geração. E ele faz essa pergunta, né, o que você pensa sobre Deus, sobre Jesus? E as pessoas aceitam. E sobre os cristãos? E aí vem essa enxurrada de coisas aqui, né? E aí depois ele pergunta assim, quantos cristãos você conhece? Desses 16 que ele entrevistou, só 2 conheciam algum cristão. Então existe uma discrepância entre o evangelho que aparece no mundo online, onde eles estão, e a falta de pessoas vivendo relacionamentos reais e profundos com eles, para que eles vejam que é diferente, para falar, nossa, esse crente aqui é diferente do cara que aparece lá no YouTube, né? E por que isso acontece, queridos? Porque a gente se converte, se torna parte de uma igreja, entra numa bolha e nunca mais sai dela. A nossa vida cristã, muitas vezes, tem girado em torno de como tornar a igreja melhor para nós. E, às vezes, em relação até coisas boas, como que eu torno o ensino da palavra melhor para mim, para eu aprender mais? Como que eu torno a adoração comunitária mais produtiva, mais eficaz? Mas também em relação a coisas supérfluas, né? Como que eu ajusto o horário da programação para ficar melhor para a minha rotina? Ou como que eu climatizo melhor o ambiente para eu me sentir confortável aqui? E a nossa vida se torna isso. A gente vai vivendo a nossa vida cristã dentro dos muros da igreja, e o evangelismo, muitas vezes, se transforma em algo que a igreja faz por meio de algum evento, e que, às vezes, mesmo assim, nem desse evento a gente participa. Você até trabalha ou estuda com não cristãos, tem vizinhos não cristãos, mas quando foi a última vez que você genuinamente se preocupou com o destino eterno deles? Quando foi a última vez que você se aproximou deles para realmente escutá-los? Para realmente desenvolver uma amizade, participar da vida, e aí então poder ser sal e luz na vida deles? Evangelismo não é convidar as pessoas para ir à igreja, para então elas ouvirem a mensagem do evangelho. Evangelismo é ir até as pessoas e ser igreja para elas. E nós precisamos pensar sobre isso porque é esse o modelo que nós aprendemos com Jesus. Do contrário, vão ser sempre os evangélicos da mídia que vão pregar para nós. Mas não para por aí. A gente olhou a visão que os de fora têm, né, que a nova geração que nos olha de fora tem, mas a gente precisa ver também o que é que os que nos olham de dentro pensam a respeito da igreja. Como que essa geração mais nova que está dentro da igreja experiencia a vida cristã. E aí nós temos alguns pontos também. Para eles, em linhas gerais, isso também é fruto de pesquisas, de caminhar junto, né, com essa nova geração. Para eles é perfeitamente possível ser cristão e não estar comprometido com uma igreja local. O Rodolfo Kapler, que é um outro autor cristão que fala muito bem sobre isso, ele fez uma pesquisa até aqui no interior de São Paulo mesmo, e entrevistou alguns jovens cristãos, e a média de participação desse grupo nas atividades da igreja era de 1 a 2 vezes por mês, mesmo amando Jesus, mesmo sendo cristãos. Então, existe essa ideia de que eu posso ser cristão e não estar comprometido com uma igreja local. E há também o lobby de muitas igrejas que têm abordagens voltadas mais para o entretenimento, né? Então, vira aquela pirotecnia espiritual, né? A experience. O culto se torna uma experiência, né? Mensagens motivacionais voltadas para a autoestima, para o bem-estar, mais do que para a comunicação honesta do evangelho. E eu consigo pensar em diversos exemplos disso. Só de ouvir, eu acredito que muitos de vocês também. Então, existe esse cenário de descompromisso. Mas, mesmo entre os jovens que estão comprometidos com a igreja, existem alguns desafios.
né? O abismo geracional acaba impedindo a colaboração entre os mais novos e os mais velhos. Então, é difícil, às vezes, ter lideranças mais velhas compartilhadas com lideranças mais novas e essa passagem de bastão com mentoria, com discipulado, né? E tem também a questão da tecnologia, né? É muito difícil não impedir que a tecnologia faça parte da vida dessa nova geração. E aí se entra em vários conflitos, né? É Bíblia de papel, é Bíblia no celular, o que é mais palavra de Deus, né? E eu espero que até aqui o seu coração, como o meu esteve quando estava preparando isso aqui, esteja inquieto e desafiado com tudo isso que nós estamos falando. Mas a terceira e a última pergunta de hoje é: diante disso, o que é que nós, como igreja, faremos, né? Diante desse diagnóstico, dessa realidade que eu espero que pese no seu coração, o que é que nós vamos fazer como igreja? E, para isso, a gente vai buscar na palavra de Deus essa resposta. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no Salmo 48, por favor. Nós vamos ler o Salmo todo. Eu vou ler na NAA. O Salmo diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na sua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres. Notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém? O Salmo 48, junto com o Salmo 46 e o 47, eles compõem as canções entoadas quando Israel tem vitória sobre os assírios. E ele é dividido em 4 partes. Mas como esse é um sermão batista, nós vamos falar sobre 3 deles. O Salmo enfatiza o próprio Senhor Deus, ele é o protagonista aí desse Salmo, e o Monte Sião, que representava a cidade de Jerusalém, que era a capital do reino na época. E quando nós olhamos para a história toda da Bíblia, né, quando nós olhamos para a Nova Aliança, nós entendemos que a Sião terrena, né, Jerusalém, como capital do reino, aponta para a cidade celestial, para Sião celestial. E que os cristãos, né, a igreja, os cristãos são os cidadãos dessa cidade, né? Nós somos os cidadãos dessa cidade celestial. E é por isso que esse salmo também diz respeito a nós. Então, ao longo dessas 3 partes que a gente vai falar, nós vamos fazer sempre esse movimento de entender o que é que o salmo representava para um israelita da época, né, na sua época, e o que é que isso ensina para nós como igreja hoje, como esses crentes que são cidadãos da cidade celestial. Amém? Fica aqui comigo agora. E aí o primeiro ponto, ele vai dos versos 1 ao 3. Né? Sião, ela é bela. O texto diz que ela é a alegria de toda a terra. Mas não é por causa de si mesmo que Sião tem essa beleza. Né? A grandeza e o louvor pertencem ao Deus de Sião e não à cidade. Para nós, isso significa que o louvor da igreja não deve ser a si mesmo, né? Mas a Deus.
Ele é a razão de estarmos aqui. E precisa ser a glória dele a nossa motivação e o nosso compromisso. Nesse sentido, os versos eles também dizem que Deus se faz conhecer como o alto refúgio de Sião. E também da igreja, por associação. Deus é o alto refúgio da igreja. E o que é que isso tem a ver com tudo que nós falamos aqui? Sobre esses desafios da nova geração, né? Nós não precisamos nos defender, queridos. Nós não precisamos nos envolver em discussões vazias, em levantar muros e brigar com ninguém como se a gente quisesse defender a honra da igreja. Por isso que a gente acaba chegando, né, à mídia com tantos estereótipos, com tantos problemas, né? Deus é o defensor da igreja. Ele é o alto refúgio da igreja. Será que nós temos tido essa consciência perene de que, como igreja, nós portamos essa presença de Deus e que somos chamados a ser fonte de alegria e esperança para toda a terra? Será que a gente realmente vive tendo isso em mente? Nós não valorizamos o nosso Deus como ele merece quando a gente não anseia compartilhar quem ele é com os outros ao nosso redor. E uma vez eu era adolescente, eu nunca esqueci isso. Eu ouvi alguém contando uma ilustração de que, imagine a situação que você foi picado por uma cobra, e aí você quase morreu, e você experimentou, e aí você tem um antídoto, né? Você toma um antídoto e agora você está vivo. Maravilha. Aí você guardou um pouquinho desse frasquinho, e aí um dia você está num lugar e tem uma pessoa que é picada pela mesma cobra. E ela está ali quase morrendo do seu lado em segundos. Se você não agir, ela vai morrer. O que é que você faz? Você dá o antídoto para a pessoa ou você segue a sua vida como se nada tivesse acontecendo? E é muitas vezes isso que a gente faz. A gente tem o antídoto que muda o destino eterno das pessoas, mas muitas vezes a gente segue a nossa vida e deixa elas morrendo aí, picadas pela serpente, né? Então, a gente precisa entender que nós portamos a glória desse Deus, que nós temos uma missão como essa cidade que porta a grandeza desse Deus. Que o Senhor nos ajude a ter isso, né, em nossa mente e nosso coração. O segundo ponto, ele está dos versos 4 a 7. E aí a gente vê que os inimigos da cidade, né, os inimigos do povo de Deus, se uniram contra Sião. Mas o texto diz que quando eles olham para a cidade, veem a glória desse Deus, eles foram destroçados, né? Eles fugiram amedrontados. Isso significa que, e aí eu vou usar as palavras de um teólogo que diz, a igreja pode cantar esse salmo tendo em mente os triunfos do evangelho. Os inimigos de Deus, eles são derrotados. A nova geração traz consigo muitos desafios, secularismo, ideologias, né, de gênero, questões ligadas à sexualidade, descrença na igreja. E muitas vezes nós, e aqui eu queria falar principalmente para os pais, nos vemos desesperados com essas coisas. Muitas vezes a gente até deseja, eu imagino, né? Eu tenho vontade, sem ser mãe deles, imagine, de colocá-los, né, naquela bolha que a gente criou lá e fica aí, porque o mundo é muito mau. Mas nós precisamos lembrar, tem muita coisa aí fora concorrendo com o evangelho? É verdade, tem. Mas nós não podemos dar a essas coisas maior poder do que o poder que o evangelho tem para salvar. A igreja não pode viver amedrontada. A igreja não pode viver correndo atrás de teorias e recursos sobre o que diz o pensador tal, o influenciador tal, o psicólogo tal, e não que não possa haver coisas boas, né, nessas coisas. Glória a Deus pela graça comum. Mas nós precisamos nos perguntar hoje se essa busca desesperada por recursos e o que eu tenho que fazer e qual é a próxima coisa não revela que nós estamos subestimando o Deus que governa a igreja. Como se o evangelho não pudesse dar conta de qualquer situação. Pais, vocês precisam se perguntar se vocês realmente creem que o Deus que salva o filho de vocês é poderoso para usá-los nessa geração, mesmo diante de todos os desafios que se impõem. E a palavra nos assegura que ele é. O texto diz que ele zomba dos seus inimigos, que eles fogem com pavor.
E o nosso terceiro e último ponto são os versos finais. Eu vou dar uma saltada aí e vou falar sobre os versos 12 a 14. Eu quero ler eles de novo com vocês. O texto diz assim: andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aqui, o povo de Israel é convidado pelos filhos de Corá, né, que foi quem escreveu o Salmo, a fazer um tour pela cidade, né, e um tour bem detalhado. O texto vai dizendo, né, rodeiem-na toda, contem as torres, notem as muralhas, observem os seus palácios. Então, eles são convidados a fazer esse tour bem atento pela cidade, e lembrando nesses detalhes do Deus que protege essa cidade, porque é isso que o salmista vem falando, né, nos versos anteriores, com a responsabilidade de quê? De instruir as gerações futuras a respeito de quem é esse Deus que os guia até a morte. E eu amo que nós falamos que uma das marcas, né, dessa nova geração é que eles não aceitam uma discrepância, né, uma divergência entre o que é dito e aquilo que é vivido. E se nós vivermos a palavra, se formos bíblicos, nós vamos atender ao clamor dessa nova geração. Porque nós somos chamados a fazer um relato fiel do cuidado de Deus às gerações vindouras, a partir do que nós mesmos observamos e vivemos com o Senhor. Então, o povo precisava ver a terra com detalhe, e a partir daquilo que você viu, daquilo que você experimentou, você compartilha com as gerações vindouras. Então, o que é que a gente pode aprender com isso? Não tem como falar à geração seguinte sobre quem Deus é e sobre o que é ser igreja, se isso não for uma realidade para você. E esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente refletisse hoje. Não tem como dar aquilo que você não tem, né? Então, como que está o seu relacionamento com o Deus de Sião? Como que está a sua própria caminhada com Deus? Se você não estiver transbordando dessa compreensão dos detalhes da cidade, imerso nessa vida de caminhada com Deus, não tem como passar para a geração seguinte. E eles nem vão valorizar. Porque eles vão dizer assim, olha, ela está falando de uma coisa aí que não vive, que eu não vejo da vida. Então, próximo, né? Então, que nessa manhã o Espírito possa trazer ao nosso coração isso, né? Como que está o nosso relacionamento com o Deus de Sião? E talvez você me responda, não, Ingrid, está tudo bem, eu estou buscando ao Senhor, estou comprometida em ser igreja, estou aqui firme. Se esse é o seu caso, se lembre, cada geração de crente tem a obrigação de ensinar a geração seguinte. Nós vemos lá no livro de Juízes, né, no primeiro domingo, o estrago que essa falha em comunicar o evangelho, né, essa falha no discipulado causou no meio do povo de Israel. E aqui eu queria fazer um parêntese para falar especialmente com os teens. Se tiver alguém dormindo aí agora, né? Porque eu não sei se vocês ouviram essa mensagem hoje, assim, eu sou a nova geração, né? Eu faço parte da nova geração, então hoje é o dia da igreja aprender como lidar comigo, né? Como que devem me tratar. Mas eu queria lembrar para vocês que a palavra nos diz que o compromisso é para todo crente. Então, vocês também têm uma responsabilidade de alcançar os amigos de vocês que estão lá fora, os que nos olham de fora, e de discipular aqueles que são mais novos que vocês aqui na igreja. Então, vocês têm responsabilidade sobre o discipulado das crianças, sobre o discipulado dos primos, dos irmãos mais novos de vocês. E mais que isso, vocês estarão aqui no meu lugar até 2050, como Lausanne diz. Então, preparem-se. E entendam que essa palavra também é para vocês. Que o Deus de Sião também quer habitar no meio de vocês, para que vocês possam ser luz para a geração onde vocês estão. Amém? Parêntese fechado. Como que a gente vai fazer isso, então? Como que a gente vai cumprir esse chamado de contar as gerações vindouras?
Eu não tenho aqui muito tempo para falar sobre isso, sobre os detalhes, né? Mas a gente pode disponibilizar também alguns materiais para consulta mais para frente. Mas Lausanne traz alguns objetivos práticos para nós e eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é o fortalecimento da família, porque a família é esse lugar do primeiro discipulado. Então, nós, como igreja, precisamos investir no fortalecimento da família, né? Nesse cuidado com as famílias, equipando as famílias para saberem como lidar com os desafios da nova geração, apoiando aquelas famílias que se encontram em crise e reconhecendo algo muito interessante que eles dizem, né, de que até 2050 as famílias cristãs serão minoria, muito provavelmente. E a responsabilidade de serem sal e luz no meio da terra vai se tornar ainda maior, né? Esses faróis de esperança. Então, nós precisamos trabalhar como igreja pelo fortalecimento das famílias, para que as gerações vindouras possam conhecer mais do Senhor. Também o discipulado intergeracional, né? As igrejas precisam ser espaço onde os jovens podem ser ouvidos, incentivados a praticar a oração, o conhecimento profundo de Deus. E nós precisamos entender que nós somos essa comunidade multigeracional, né? Que o Senhor nos presenteou com isso, né? Lá fora, nós temos grupos, né? As pessoas vão se juntando por idades, por afinidades. A igreja é a comunidade onde a gente tem todas as gerações convivendo juntas. Isso é um presente, é uma bênção. E nós precisamos abraçar essa responsabilidade de discipulado. Também a participação de jovens na liderança da igreja, né? A liderança não é só para quem é mais experiente. E, às vezes, a gente corre esse risco, né? Eu vou ver alguém para trabalhar comigo aqui no ministério, vou chamar o irmão tal, que tem 15 anos de crente, 30 anos de crente. Mas as novas gerações também podem contribuir, né? Porque eles é que sabem as perguntas que essa geração está fazendo. E, por fim, o bom uso da tecnologia, né? A gente encontrar aí esse equilíbrio. Nem bani-la, né? Porque nem dá mais para fazer isso, né? Mas também não abraçar tudo, né? Todas as coisas que a tecnologia traz para nós, porque nem tudo tem a ver com aquilo que a palavra diz, né? Então, a gente precisa entender o bom uso saudável dela. E eu quero encerrar com uma citação aqui, que resume tudo que nós falamos até aqui, né? E depois disso nós vamos orar. A maior ameaça para uma nação não é o inimigo invasor, mas sim o inimigo interior. Um povo que vai aos poucos se afastando da fé dos seus pais e corrompendo os alicerces da nação. Cada geração deve transmitir à geração seguinte o conhecimento de quem é o Senhor, o que ele tem feito e o que o seu povo deve fazer em resposta à sua bondade e fidelidade. Então, eu oro para que o Senhor faça isso em nosso meio, para que a gente entenda a nossa responsabilidade como igreja, para que a gente desfrute desse conhecimento real de quem Deus é, e que, então, a gente transborde isso para os outros, incluindo a próxima geração, que haja esse interesse genuíno em partilhar a vida, em ser o exemplo que buga a cabeça, no sentido de eu vejo uma coisa, né, na mídia, mas eu conheço um cristão de verdade. Mas eu conheço um cristão que me mostra quem é Jesus, que me mostra quem é a igreja de Cristo, de verdade. E que a gente possa refletir como que a gente pode fazer isso aí, cada um, né? No seu dia a dia, no lugar onde o Senhor nos plantou. E eu queria terminar com uma oração, e eu vou criar uma pequena bagunça aqui, porque eu quero orar de um jeito diferente, mas o irmão Railson até me ajudou, quando ele já juntou as pessoas aí, no momento do louvor. Mas eu não queria que a gente se dispersasse, querido. Eu queria que a gente mantivesse tudo isso que nós estamos meditando aqui em mente. E eu queria que vocês formassem grupos de oração de 3, 4 pessoas, mas que vocês tentassem ser o mais intergeracionais possíveis nesse grupo. Então, é assim, é um adolescente com um millennial, com um tradicional, sabe? É um mais novo com um mais velho. Então, se organizem aí sem se dispersar, por favor. Vamos formar isso, e isso não é algo místico, né? Mas é um exercício para o nosso coração, para que a gente firme esse compromisso como igreja,
desse discipulado contínuo. Amém? Amém. Senhor, nós te bendizemos, Pai, porque Tu és grande, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele, Senhor, que resplandece a Tua glória em Sião, a Tua glória na igreja, Pai. E nós clamamos, ó Deus, para que nós possamos Te contemplar, Senhor, para que nós possamos experimentar do Senhor, Deus. E para que essa experiência, Deus, seja tão marcante, Deus, seja tão real nas nossas vidas, que seja quase impossível, Deus, nós não desejarmos comunicar isso aos outros, Pai. Deus, nós te agradecemos porque há um privilégio em ser igreja, Deus, porque é um presente, Senhor, nós podemos estar juntos. Nós podemos, ó Deus, desfrutar, Senhor, da comunhão uns com os outros e conhecer, Senhor, os desafios de cada geração, Senhor. Deus, a Tua palavra coloca diante de nós esse desafio, Senhor, da comunicação do Teu Evangelho, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos encontre, ó Deus, desejosos, ó Pai, de fazer parte desse envio, Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, de estarmos dentro, Senhor, dessa bolha em que nós nos colocamos, ó Pai. Não queremos, Deus, viver um evangelho para o nosso próprio crescimento somente, Deus, para o nosso próprio conforto, Deus, para a nossa própria salvação, mas queremos nos preocupar com o destino eterno, Senhor, das próximas gerações, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a levar, Senhor, a Tua palavra com a nossa vida, Senhor. Deus, que seja muito mais do que falar um discurso, Deus, evangelístico, do que decorar, Senhor, etapas de salvação. Deus, nós queremos com a nossa vida pregar aos outros, Senhor. Deus, nós oramos de forma especial pela próxima geração, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor capacite aqueles que estão conosco, Senhor, a se tornarem, ó Deus, líderes que vão levar, Senhor, a mensagem do Senhor, a Tua palavra, Deus, aos seus pares, ó Pai. Que o Senhor os capacite, ó Deus, e que o Senhor nos ajude como igreja a viver, Senhor, esse discipulado, Deus, contínuo, Senhor. Pai, que o Senhor nos livre de estarmos convivendo apenas com quem é semelhante a nós, com quem está, Senhor, na mesma fase de vida, Senhor, mas que a gente possa se preocupar, Deus, em aprender com os mais velhos, em ensinar para os mais novos, aprender com eles também, Senhor. Deus, que isso seja uma verdade na nossa igreja, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, fortalecendo as famílias, ó Deus, trazendo, Senhor, restauração, ó Pai, aquelas que precisam, dando sabedoria, ó Deus, na educação, Senhor, que os pais dão aos seus filhos, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer, Senhor, a família e nos ajudar também como igreja, Senhor, a prover esses recursos, ó Deus, de discipulado, Senhor. Deus, nós oramos também por aqueles que não Te conhecem, por aqueles que estão fora, Senhor. Deus, como igreja, nós pedimos perdão, Senhor, porque nós temos permitido, ó Deus, que o falso evangelho, Senhor, seja aquilo que eles conheçam, Pai. Falta, Senhor, participação nossa, Deus, na vida, Deus, das pessoas aí fora, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor derrube esses muros, ó Pai. Deus, a Sua palavra, ela é ponte, Deus, o Evangelho é ponte. Nós queremos construir essas pontes, ó Deus. Eu creio, Senhor, que nós estamos plantados aqui nesse lugar, Senhor, tão estratégico, ó Deus, onde circulam tantas tribos, ó Deus, na cidade. Nos ajude a ir lá, Senhor. Nos ajude, Deus, a realmente amá-los, ó Pai, e desejar, Senhor, conhecer as suas dores, ó Deus, e assim levar a esperança do Evangelho. Faz-nos, ó Deus, como farol, Senhor, como farol desse mundo, Deus. É o que eu oro a Ti, te peço e agradeço por essa bênção de estarmos juntos aqui unidos, podendo clamar por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Graças a Deus.